Não gosto de perder nem no Joaquim Pô, assim, por exemplo. Eu acho que vai funcionar. As costas aqui, o braço, vamos ver se tá o pump. Mais ou menos, né? Aspirador, lavei a louça, esse tipo de coisa. Eu limpei até o banheiro hoje, tá com 17 seguidores agora. O microfone tá funcionando. E é isso aí, galera. Tirar a máscara aqui. Bom dia. Bicho. Hoje, galera, eu vou mostrar pra vocês as minhas metas de dezembro, porque hoje apareceu ali, peraí, deixa eu dar um jeito de fechar o armário sem vocês verem. Um segundo. Pronto, voltamos. Eu vou mostrar pra vocês isso daqui, ó. Deixa eu melhorar um pouco aqui. Eu quero mostrar pra vocês as minhas metas de dezembro. Hoje é dia 1º de dezembro aqui no Japão e geralmente, final do mês, eu já faço uma meta pro próximo mês. Lembrando que eu tenho metas assim pro ano todo, mas... Nossa, meu quarto tá todo molhado. Mas eu gosto de estar colocando essas mensais, porque dá um gás a mais. Porque muitas vezes quando eu colocava anual, por exemplo, ano passado, eu coloquei as anuais e bati quase todas em outubro. Eu fiz um vídeo já, falei no Instagram sobre isso. E eu bati em outubro e depois no finalzinho eu percebi que deu uma caída assim no rendimento. Como eu já tinha batido todas as metas, eu perdi um pouco daquela motivação. Então, esse ano eu tô focado em colocar sempre assim, todo mês. E pra estar sempre dando aquele upgrade, mudando um pouco as metas, eu tô fazendo final de cada mês, eu já faço do próximo mês, porque aí eu sei mais definido na minha mente o que eu preciso melhorar, o que eu quero fazer. E aqui, como vocês podem ver, eu tô com metas de saúde e bem-estar, trabalho, e só que isso daqui de trabalho eu deixo lá no Office, eu deixo lá onde eu trabalho, uma planilha assim mais bem feitinha no Excel. E no Excel eu não preciso ficar fazendo esses quadradinhos aqui que eu tenho aqui. Na verdade nem aqui eu precisava, mas como eu acostumei fazendo no Excel, ter essas paradinhas, esses quadradinhos aqui, que depois eu vou explicar melhor, faz toda a diferença. Eu recomendo muito vocês fazerem também. E o beisebol, né? Porque no beisebol, eu tenho planos pro beisebol, porque até março do ano que vem, eu tenho que estar na minha melhor forma possível, porque vai ter o WBC, né? Então, eu também fiz metas do beisebol, só que essas metas eu tinha feito dia 27, 26, quando eu tava lá no complexo, eu tinha um tempinho, já programei todo o schedule, tudo que eu queria fazer, o que eu vou fazer em dezembro, pra chegar ao final do ano, tá no nível que eu quero. Em janeiro eu vou ter um novo planejamento e assim segue até março. E é muito importante estar sempre mudando aí, porque em março é o mês que eu vou ter que estar arrebentando. Mas essa parte de beisebol aqui, eu acho que muita gente aqui no vídeo não tá tão interessado, então deixa pro próximo vídeo, ou se vocês quiserem eu falo, se não quiserem também eu nem vou falar. Mas hoje o foco tá aqui, ó, saúde e bem-estar, que eu escrevo nessa lousa, ela já tá bem sujinha, todo mês, pra eu estar ali sempre fazendo os check, que eu tinha falado, esses quadradinhos aqui, que isso daqui dá muita motivação. Não sei se vocês já fizeram esse teste, mas quando você termina, por exemplo, eu vou pra academia. Quer saber? Eu vou pra academia agora já e depois fazer esse check aqui com vocês e aí sim eu falo qual é a sensação, essas coisas. Mas então vamos pra academia primeiro e voltando a gente continua o vídeo aí na segunda parte. Mas não só academia, tem a parte de rezar, que é o lado espiritual, que também eu acho que é muito importante. Soji, vou abaixar aqui pra vir. Soji é tipo limpeza, assim, então é um modo mais geral sobre limpeza. E depois tem desenvolvimento, criação de conteúdo, e depois eu explico pra vocês. Mas agora, bora pra academia. Vou pegar a câmera aqui já. Vamos pra academia. E quando eu voltar... Não, no caminho, vamos me falando. O negócio aqui é assim mesmo, é mais natural. A gente vai falando aí no dia a dia. Então bora. Tô indo pra academia, mas não sei vocês. Ter meta assim e fazer daquele estilo meio que parecendo um jogo, dá motivação. Eu acho que isso se dá conta porque eu não gosto de perder. Isso é uma coisa que eu sei e eu aproveito para ser mais produtivo nessa questão de
disciplina, né? Porque como eu não gosto de perder, se eu faço minhas metas serem tipo um jogo, que quando eu termino cada fase, eu vou lá e check. É como se eu tivesse passado de fase. Eu sinto que eu sou muito mais produtivo, então chega, por exemplo, no final do mês, eu vejo que falta pouco e eu não tô... Se eu continuar no mesmo ritmo, eu não vou conseguir terminar tudo. Eu vou lá e dou um gás, porque eu não quero perder. Então, isso aí funciona comigo. Se você é uma pessoa que também não gosta de perder, não gosta de perder nem no Joaquim Pô, assim, por exemplo, eu acho que vai funcionar, porque isso funciona muito bem comigo. E desde que eu comecei a fazer isso, o negócio está funcionando. Eu acho que meses assim que eu faço esse planejamento, comparado com os meses que eu não faço, dá muita diferença, né? Porque, por exemplo, usar agora a parte da academia, né? Que é para onde a gente está indo agora. Pode ser que, se eu não colocar ali uma meta de 20 dias, por exemplo, eu não vá 20 dias na academia, mas se eu colocar, eu sei que no mínimo eu vou 20, eu vou cumprir com essa meta, então funciona muito bem. Pode ser que no dia 25, assim, por exemplo, eu já completei os 20 dias e falta mais 5 dias, então eu vou lá e faço mais, não tem problema nenhum. O problema é se eu não colocar metas e, por exemplo, ir só 10 dias ou ir só 8 dias na academia. Isso em longo prazo dá muita diferença, né? Você tá aí mantendo essa disciplina. Então esse é tipo um hackzinho que eu sempre uso para estar mais disciplinado, para estar cumprindo com as minhas metas. Então, se você achar da hora essa ideia, copia aí que eu recomendo muito e depois me fala como é que foi para você. Agora eu já tô chegando na academia, bora lá puxar um ferro. Galera, lá embaixo é a academia que vocês já devem ter visto nos outros vídeos, e na frente tem uma loja da BMW. Não sei se vai dar pra ver. Vamos atravessar a rua, vou mostrar pra vocês. Mas não só a BMW, mas esses carros assim, que são top, de luxo. É uma parada que é meio estranha assim pra mim também, porque eu nunca fui fanático por esses carros, nunca fui assim de gostar muito de carro. Na verdade eu nem sei muitos modelos, nem entendo muito bem. Só que hoje eu posso dirigir um carro da hora, que eu acho que é da hora, que é uma BMW também branca. E para conquistar ela foi questão assim de eu vou ter um carro desse, sabe? Vou trabalhar, vou fazer o que é possível, o que é possível não, o que é necessário para ter um carro desse. E aqui no Japão tem muito trabalho, assim, você quer trabalhar, por exemplo, você trabalha numa fábrica, mas se você quiser trabalhar depois, fazer hora extra, você consegue. Se você quiser fazer baito, que você recebe assim por hora, trabalhando na loja de conveniência, por exemplo, ou sei lá, num supermercado assim, ó, você consegue. Então, ganhar dinheiro aqui é questão de trabalho. Mas quando eu fui querer um carro, isso aí foi o quê? Uns 5 anos atrás, quando eu tava pensando assim, mano, vou ter um carro aí da hora, que eu quero, que eu vejo que é da hora e eu vou conseguir. Eu lembro que nessa época eu jogava no Nisei, comecei a juntar dinheiro, comecei a fazer dinheiro na internet, fez essas coisas e deu muito gasto pra mim. Então, se um dia vocês desejarem alguma coisa, por exemplo, um carro, eu acho que você ter isso em mente e colocar, eu vou ter até eu ter, vou fazer o que seja necessário. Isso aí dá um gasto. Mas o problema é, se você sempre tá com alguma coisa assim, você acaba se matando, você acaba se afogando, porque sempre tá trabalhando sem parar assim, às vezes dá aquele famoso burnout, né? Que é algo que você tem que ter em mente. Mas antes de você chegar no burnout, eu acho que, você vai perceber que tá quase chegando já no seu limite. Então, cara,
se você quer uma coisa, não tem o que fazer, tem que trabalhar. Porque, como diz o Joel J, o trabalho devolve. E essa frase, eu concordo com ela 100%, porque se um dia você quiser alguma coisa, e você tiver isso aí na sua mente, tiver certeza, conseguir visualizar, você sentir já que você tem o negócio, e você decidir, prometer pra você mesmo que você vai fazer de tudo até você conseguir, meu, as chances de você conseguir isso são altíssimas. Então, se você quer algo na vida aí, mete mão, trabalhar, que isso aí é o que te vai movimentar, que vai fazer você sair de onde você tá até essa sua meta. Se é um objeto, assim, por exemplo, um carro, até o carro, até a conquista aí do que você deseja. Isso não tem nada a ver com a academia e com a parte de metas que a gente tá falando, mas eu vendo ali os carros, veio isso na minha mente, falei, putz, eu lembrei, né, de quando eu tava querendo um carro. E hoje eu tenho, porque eu tava com isso na minha cabeça e eu trabalhei pra isso. Agora bora puxar um ferro, parar de falar um pouco aqui. Agora sim. Blusa. Só que eu não vou treinar com essa. Eu treino com a camiseta do Prospect, né? Melhor camiseta pra treinar, pra dormir, pra fazer tudo, pra treinar. Treinar que eu falo beisebol também, então... Tchau, essa camiseta aqui da Uniqlo. Vamos colocar a melhor camiseta que tem. 45 minutos depois, terminei o treino. As costas aqui, o braço, vamos ver se tá o pump. Mais ou menos, né? Mas é isso. E essa blusa aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Dá pra usar dos dois lados. Como eu vim de branco, vou voltar de azul agora. E a calça é a mesma coisa. Eu só coloco por cima dos shorts. E já era. Voltar pra casa. Aqui tem chuveiro, essas coisas, mas eu prefiro tomar banho em casa mesmo. Primeiro, eu quero terminar o vídeo, né? Das metas com vocês. Então, como a gente terminou o treino, bora voltar. Vou ter que tirar a música, né? Porque senão vai dar problema na hora que subir no YouTube. Mas é isso. Bora, galera. Voltar pra casa agora e terminar o vídeo. Microfone pegando. Cheguei em casa, galera. Vamos terminar o vídeo agora, falar sobre as metas. Então, como a gente tinha falado, fui pra academia. Então, primeira academia desse mês concluído. Aí eu pego uma caneta aqui, vermelha. E academia, check. Isso daqui, galera, parece assim que não dá nenhuma diferença, né? Só fazer um checkzinho num quadrado, mas isso aqui libera aquela dopamina boa. Não é igual aquelas dopamina que você consegue ter assistindo Reels, assistindo Shorts, assim. É uma dopamina que te dá mais motivação. Então, olha, eu não sei o lado científico disso, eu acredito que seja dopamina, porque eu sinto como se fosse dopamina. Então, eu tô meio cansado ainda, acho que é da bicicleta que eu vim no gás. Então, é assim que eu faço. Coloco os quadradinhos e vou preenchendo aqui de acordo com o que eu vou realizando. Agora, rezar. Hoje, vou mandar real pra vocês. Eu nem li. É uma bagunça aqui no fundo, né? Eu nem li a página de hoje. Então, pra ser bem real com vocês, eu não rezei ainda. Geralmente eu aproveito pra rezar depois que eu leio uma página do Café com Deus Pai. Então, esse aqui ainda não fiz. Sode, eu fiz de manhã. Então, eu vou lá e faço um checkzinho. Passei o aspirador, lavei a louça, esse tipo de coisa. Eu limpei até o banheiro hoje, pra vocês verem. Sode, já fiz. Agora, desenvolvimento e criação de conteúdo, que tá aqui embaixo. Vou baixar um pouco pra câmera me seguir, ó. Aí, seguimos. Aqui,
ler 5 livros. Os 5 livros estão ali já. E criar 10 vídeos para o YouTube. Esse vídeo aqui que eu tô gravando agora eu já vou subir hoje, então mais um check. Os 5 livros eu já deixo aqui. Um lugar que fica fácil para mim pegar. Serão esses 5 livros aqui que eu vou ler esse mês. É tudo em japonês, tá? Tem uns que eu leio na aplicação que é em português, só que esses aí não conta, porque é mais assim livro que eu gosto de ler mesmo. Só que esses daqui são tudo para desenvolvimento, então eu deixei eles separados. Eu fui falar com ele daqui um tempinho e voltei. Então, voltando à ideia, os 5 livros aqui são de desenvolvimento. São livros assim meio chatinhos, eu não gosto de ler livros de livro, mas ajudam bastante, então eu deixo aqui anotado, porque senão eu não vou ler. Eu vou pegar, vou começar a ler livro em português, livro que eu gosto de ler, e esses assim, desenvolvimento em japonês, porque isso aqui ajuda bastante também eu desenvolver o japonês. Eu deixo separado e coloco como meta. E é isso. Se vocês curtirem e quiserem saber aí quais são minhas metas no trabalho e no beisebol, só falar. No beisebol tem bastante coisa da Prospect. Pra quem não sabe, aí a gente toca as luvinhas no Brasil, camiseta, a gente também tem as luvas agora. E, a gente tá desenvolvendo bastante. Mas a maioria das metas para beisebol é a parte mais de preparação minha. Como preparar o braço, preparar meu corpo, a parte física, a parte de alongamento, essas coisas eu deixo tudo aqui no beisebol. Por isso que eu nem coloco alongamento aqui. Alongamento eu deixo na parte de beisebol, porque eu acho que é tão importante que eu meio que me obrigo a estar sempre colocando nos treinos. Então, nem na parte de saúde e bem-estar tá alongamento, mas eu deixo ele na parte de beisebol. E é isso, galera. Esse aqui é o vídeo de hoje. Se vocês curtirem, não se esquece de seguir. Não sei onde que tá. Ainda sou novo nessa parte de YouTube, mas segue aí. A gente tá com 17 seguidores agora. Inscritos, né? No YouTube é inscritos. E bora, galera. Uma hora a gente vai chegar aí um momento que a gente vai falar, no comecinho a gente gravava pra só 17 pessoas, mas só naquela época. Hoje são 17, pra mim é bastante. Mas vai chegar um momento que a gente vai pensar assim e espero que você esteja comigo. Obrigado, forte abraço aí pra todo mundo e tenha um bom dia.